E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Verdade. Isso é uma coisa muito maneira de falar, esse assunto da gente entrar, porque o assunto de você se autodescobrir, ele não só reflete na parte da dieta e da psicologia, dos teus comportamentos e tal, mas do aprimoramento como investidor. Tipo, a gente não... Mas tu saber as tuas fraquezas, assim, e o tipo de exposição que tu deve ou não deve ter em determinado período de tempo, é muito importante para que tu seja bem sucedido, assim, em todas essas partes, assim, todas essas áreas, assim. Tipo, tu diria que tu tem essa mesma compulsividade, tu poderia ter fazendo um day trade? Com trade. Eu tinha compulsão por trade, né? Eu passei por um tempo toda hora querendo mexer no meu dinheiro. Mas, e eu digo mexer no meu dinheiro, é mexer no valor inteiro, né? Porque em cripto é muito fácil tu transformar todos os reais em dólar, em USDC, e num dia, a qualquer momento, tu fazer uma troca por um Ether ou por um Bitcoin e tal. Então, tu tem hoje muitas ferramentas no ecossistema do Ethereum que tu consegue fazer trocas rápidas de tokens ali, tu consegue movimentar teu dinheiro todo dia, o tempo todo. Então, tu entender que tu é compulsivo, tu saber se conhecer assim, tu começa a perceber que várias partes que te impedem de crescer ou de melhorar uma performance é ali, sabe? Então, no meu caso, a questão digamos assim, a aceitação do vício no açúcar é uma coisa que eu estou tentando aprimorar, porque isso é o que reflete no meu corpo, né? O que ferrou com o meu corpo nos últimos 5 anos. Porque eu era bem seco, eu era magro que nem tu, assim. Então eu cheguei nos 29 bem magro, tinha uns 72 quilos. Tô curioso pra saber a idade que a raça disse que eu vou ter, mas depois a gente... Que a raça o quê? Vai dizer que eu tenho, lembra? 30 ou 40. Ah, sim, é verdade. Só pra galera, ó, vou postando aí a idade do fermento. E aí o que aconteceu? Tu vai descobrindo e aí tu vai falando assim, porra, eu tenho que melhorar nessa parte aqui. Então uma das coisas que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar, e que é uma dificuldade que eu tinha de aceitar, é fazer psicoterapia, por exemplo. Porque a psicoterapia, por muitos anos, eu falava pra minha mulher assim, nunca vou no psicólogo, porque psicólogo é coisa de louco. Coisa de retardado, mental, tá ligado? Eu não preciso disso. Eu não sou fã. Então, porra, eu não vou em porra nenhuma, né? Era um preconceito que eu tinha muito forte. Só que depois, quando eu dei a chance, assim, eu entendi que o papel do psicólogo, ele tá ali para te auxiliar e para ser digamos assim, um guia, uma voz guia para ti. Mas tu fala para si mesmo. Então, quando tu vai pra sessão, a presença física dela... Caralho, presença física dela... Deu um som demônio aqui. A presença física da pessoa ali, ela meio que te faz... te obriga a refletir. Te obriga a trazer reflexões, porque, cara, uma vez eu sentei na frente da psicóloga, uma psicóloga, não na minha atual, eu cheguei, ela chegou assim, vou começar a consulta hoje. Ela ficou assim. Ela ficou assim, me olhando, assim. Constrangimento fudido. E eu tava sem vontade nenhuma de falar. Eu não sabia o que falar. Daí daqui a pouco, ó. E a semana? Aconteceu alguma coisa essa semana? Aí, velho, daqui a pouco tu começa a descarregar. Velho, daqui a pouco tu já tá colocando lá, falando, aos 14 anos de idade, meu irmão me prendeu no banheiro, cara. Porra, e eu fiquei traumatizado e hoje eu não consigo lidar com os haters por causa dessa merda. Entendeu? O cara fica assim, entendeu? Tu vai soltando, tu vai, tipo assim... É engraçado, né? No meio do assunto, assim, das coisas, dos problemas e das coisas boas que acontecem, tu vai desmembrando os negócios, daqui a pouco tu já tá falando de coisa que tu nem lembrava, velho. É quase regressão, tá ligado? E ela falou 2 palavras, tá ligado? E ela falou 2 palavras. E tu pagou R$500 a hora. Exatamente. E aí, exatamente. Não, isso é o melhor de tudo, né? Mas aí ela faz apontamentos, né? Que daí ou pergunta. Na verdade, o melhor psicólogo é aquele cara que sabe fazer as melhores perguntas. E, na verdade, isso serve tanto para reflexões também pessoais. Então, por exemplo, vamos dizer assim, quando eu quero estudar sobre macroeconomia para entender o contexto macroeconômico, para tentar entender o que pode acontecer com o preço do Bitcoin dos mercados voláteis, por exemplo.
eu começo a pensar, eu começo a ler todas as matérias de fontes diferentes. Então, por exemplo, a minha preocupação hoje com a China. Eu vou lá em portais chineses e tento extrair conhecimento lá do portal da China, do que a China está falando. A gente sabe que a China ela tem o controle de toda a mídia, né? Então, lá na China tu não vai ver coisas muito abertas. Aí tu tem a mídia ocidental. E aí tu pega e tu puxa esses dois lados e começa a fazer levantamentos reflexivos. Então, como é que tu faz para se tornar uma pessoa, um investidor melhor e também se conhecer melhor, né? Tem que aprender a fazer as perguntas certas para si mesmo. Caralho, filosófico. Sobre o tema. Não, mas é verdade. É que eu tô passando por uma fase bem reflexiva. Porque o que acontece, né? Por que eu começava a me questionar assim... Cara, mas por que eu vou comprar o ativo se ele está fazendo tendência de baixo no gráfico diário e no gráfico semanal e as pessoas estão falando que está barato? As pessoas estão falando porque está barato porque caiu 70% do topo. Porque caiu 70% do topo anterior, ou realmente o contexto total está dizendo que está barato? Então, eu comecei a perceber, cara, que muita gente é muito levada a opiniões de terceiros. Ela não para refletir, né? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente entrou no bear market ali em dezembro, eu comentei que eu tinha vendido todas as minhas altcoins e tal, ficado só em Ethereum e Bitcoin. E uma ou outra altcoin, acho que eram duas ainda que eu tenho, a GX e a Ergo. A GX, Ergo e a SDAO são as únicas que eu ainda tenho de hold, né? E aí eu lembro assim que quando eu acreditei naquela queda, eu tinha todo um porquê, eu tinha pensado, eu tinha montado na minha cabeça e sabendo, porra, o governo americano vai fazer o apertamento quantitativo, vai elevar a taxa de juros, isso vai estimular uma recessão econômica futura, que vai fazer com que o primeiro semestre de 2022 seja bem complicado. Então, além do gráfico, eu penso além do gráfico, né? Eu penso, cara, qual a narrativa por trás que pode fazer com que, de fato, essa tendência de baixa que eu estou vendo no gráfico, essa perda desse suporte, pode realmente entregar uma queda de 70%, 90%, enfim, ainda não parou de cair, né? Então, eu comecei a, cada vez mais com o tempo, a ficar mais reflexivo e não mais ser só Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? De pegar uma opinião de um cara especialista de fora ou de um economista e dizer amém. Eu comecei a pensar nos argumentos daquele cara. E aí muitos têm argumentos muito bons, muito fortes e que são válidos, mas tem muita gente que inventa, cara, que é economista e tal, mas inventa um monte de idiotice. É que tu sempre tem 50% de chance de acertar, tá ligado? 50% de chance de acertar. Mas tem um detalhe. Tem todo um contexto aí, né? O mercado gira tudo em torno, pelo menos os ciclos econômicos, como nós conhecemos, eles giram em torno das decisões do Banco Central americano. Então, cara, em 1948, se eu não me engano, teve um acordo de Bretton Woods que determinou, depois da guerra, que os Estados Unidos seriam o país que geraria a reserva de valor principal do mundo. E ficaria na competência deles de controlar isso, fazendo o controle da emissão desses dólares e o controle também para que ele não consiga, vamos dizer assim, para que os Estados Unidos não enriquecesse sozinho frente a todos os países emergentes e os países emergentes ficarem todos na pobreza. Então ele tinha uma responsabilidade, ele tem essa responsabilidade até hoje. Então, por exemplo... Mas isso é tipo na Constituição? Como é que é esse... Esse foi nesse acordo de Bretton Woods. Por quê? Foi determinado que o dólar seria a reserva mundial. Mas tipo, o próprio Estados Unidos determinou, foda-se. Tipo, o próprio Estados Unidos determinou isso? Ou foi... Foi acho que é o grupo de aliados que venceu a Segunda Guerra Mundial. Entendi. Então, ali depois nesse acordo, né, ficou determinado que o dólar seria a principal reserva monetária. Então, hoje o dólar, por causa desse acordo, é o ativo mais seguro do mundo. É o ativo que mais te dá, assim, vamos dizer assim, capacidade financeira, né? Quando a gente pensa em alguém rico, a gente não pode pensar na pessoa na quantidade de reais que ela tem, mas na quantidade de dólares. Ou pesos argentinos. Em dólares. Exatamente. Ou pesos argentinos. Pior ainda. O dinheiro da Venezuela também é uma boa. Então, cara, tudo gira em torno desse núcleo central que é o dólar.